A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Hoje eu quero retornar para 2 Timóteo capítulo 1 e vimos em nosso último vídeo que a igreja em Éfeso, a igreja em Roma, a igreja em Alexandria, a igreja em Antioquia, particularmente nestas 4 grandes cidades, a igreja estava de fato sob ataque. Era a primeira perseguição governamental contra a igreja. Vejam, eu entendo que muita gente acha que a igreja sempre foi perseguida pelo governo, mas nem sempre foi assim. Não houve perseguição legal ou oficial em todo o império do governo contra a igreja até o ano 64. Toda a perseguição anterior a este momento era uma perseguição religiosa. Pagãos que não gostavam da nova fé, judeus que não gostavam dos novos cristãos, foi uma perseguição religiosa e ela foi muito intensa. Mas no ano 64, quando o grande incêndio de Roma aconteceu, Roma completamente queimada, Nero acusou os cristãos de estarem por trás do incêndio. Ele os acusou de serem incendiários e, por esta razão, o governo emitiu a ordem para começar a prender esses cristãos nas maiores cidades do Império Romano. Eles estavam sendo presos, sendo caçados como animais. Foi horrível o que começou a acontecer com a igreja antiga praticamente da noite para o dia. Agora imagine, se você no seu país nunca teve que lidar com perseguição governamental, mas em apenas uma noite tudo mudou e os cristãos começaram a ser reunidos, postos na prisão, queimados em fogueiras, decapitados, jogados a animais. Alguns cristãos começaram a dizer: ei. Quando começamos, não sabíamos que este era o jogo que deveríamos jogar? Não estamos preparados para isto, nunca concordamos com isto. O fogo sempre revela quem as pessoas realmente são. Não queremos o fogo, nenhum de nós quer. Mas ele vem, quer queiramos ou não, e o fogo sempre revela quem as pessoas são. E quando o fogo chegou em Éfeso, muitas pessoas que Timóteo pensava que eram líderes sólidos trabalharam com ele por anos e anos, alguns até treinados pelo apóstolo Paulo, mas nunca passaram por esse tipo de fogo. E o fogo era tão intenso que um grande número deles começou a dar para trás e a abandonar o navio. E agora Timóteo está liderando a igreja de Éfeso e ele está devastado, porque as pessoas que ele achava que podia confiar, que poderia sempre depender delas, vieram até ele e disseram: até mais, pastor, não concordamos com isso, não estamos dispostos a isso, e começaram a pular do navio, e então ele está liderando uma grande igreja que está em declínio por causa da perseguição. Funerais para conduzir, pessoas morrendo, pessoas sendo dadas como comida para leões no estádio da cidade, coisas muito horríveis, e quando ele precisa dos líderes ali para ajudá-lo onde estão, um grande número deles se foi. E ele está devastado. E sabemos por 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que ele tinha um espírito de medo. Por que ele tinha um espírito de medo? Porque ele era o cristão mais em evidência na cidade. Ele poderia ser preso. Imagine, se as autoridades romanas pusessem as mãos nele, ele era o líder mais visível da cidade. Imagine que tipo de morte miserável eles iam dar a ele, apenas para assustar todos os crentes sobreviventes. E Timóteo sabia: se puserem as mãos em mim, não dá para saber o que farão comigo, e ele sabia que poderiam bater na porta dele a qualquer momento. E ao invés de lembrar do poder fiel de Deus em livrá-lo e de tudo que ele havia passado anteriormente, ele agora estava focando no que estava passando. E eu te disse no vídeo passado, se tudo que você faz é encarar o que você está vendo agora, isso vai te assustar, vai abrir a porta para o espírito de medo, e é por isso que você precisa dar uma pausa e ver todo o histórico da fidelidade de Deus para com você no passado. Mas finalmente chegamos a 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, falamos disso no vídeo passado e vamos falar de novo.
Paulo diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando ele diz, não te envergonhes, a palavra envergonhar descreve alguém que está tão envergonhado, tão constrangido, que a sua face fica vermelha. Ele fica, como dizemos, enrubescido. E a construção no grego dá a ideia de uma proibição. Pare de ficar envergonhado. Pelo amor de Deus, por que se envergonha? Pare de se envergonhar. Número 1, do testemunho do nosso Senhor. Segundo, nem de mim, seu prisioneiro. Por que Timóteo estava tentado a ter vergonha de Paulo? Porque Paulo estava na prisão. Estava na prisão em Roma. Ele tinha sido preso. Ele foi chamado de um dos principais incendiários que puseram fogo em Roma. As fake news estavam soltas ali. E qualquer um associado a Paulo se tornava um alvo. E agora Paulo diz a Timóteo, Timóteo, ponha um fim nesse espírito de medo, pare de ter vergonha do Senhor ou de mim, prisioneiro dele. E ele adiciona, participa tu das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora eu sei que quando você vive num país livre, e seu país tem sido livre até então, os cristãos não têm enfrentado muitas críticas, e daí entra em um novo momento. Às vezes, quando você defende a sua fé, quando defende valores bíblicos, você passa a ter que lidar com críticas, pessoas que vêm contra você. Isso acontece com o Evangelho, talvez seja novo para você, mas não é novo para o resto do mundo. O resto do mundo tem enfrentado isso há muito, muito tempo. Existem aflições, às vezes, que vêm com o Evangelho, mas Paulo diz a Timóteo e diz a mim e a você, para sofrermos segundo o poder de Deus. E segundo vem da palavra grega kata, e a palavra kata descreve algo que vem dominando, subjugando, conquistando. E aqui temos uma promessa divina de que se você está lidando com dificuldades por causa do Evangelho, o poder de Deus vai aparecer em você. O poder de Deus vai te dominar, o poder de Deus vai te subjugar, o poder de Deus vai te conquistar, o que significa que você não vai lidar com a dificuldade sozinho, mas no meio disso Deus vai se juntar a você e o poder de Deus vai te capacitar e te fortalecer para lidar com aquilo. Você vai experimentar o poder de Deus. Temos histórias sobre o poder de Deus demonstrado por toda a história antiga. A igreja vinha sendo perseguida e são casos maravilhosos. Por exemplo, Nero. Quando ele queimava cristãos no seu próprio quintal, os mergulhava em alcatrão, os amarrava em postes e ateava fogo neles. Ele queria ouvi-los gritar de pavor. Mas Nero é que era aterrorizado por eles, porque ele os ouvia cantando canções apaixonadas para Deus, enquanto os seus corpos queimavam. Podiam estar queimando, mas estavam no poder de Deus, dominados, experimentando o poder divino de Deus. Veja, eu não estou esperando, desejando ou profetizando que você será queimado. Mas, amigos, seja lá o que estiverem enfrentando, se esses crentes puderam experimentar o poder de Deus, esse poder está disponível para vocês também, é o que ele está dizendo. Participa das aflições do Evangelho, seja dominado, subjugado, conquistado pelo poder de Deus. Então, ele diz no verso 9, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, verso 10, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte. Isso é importante, estavam todos enfrentando a morte. Aboliu a morte, trouxe vida e a imortalidade à luz, e ele adiciona por meio do Evangelho. Guarde isso, por meio do Evangelho. E então no verso 11 ele diz para o qual. O que isso significa? Para este Evangelho, para este grande e glorioso Evangelho, ele diz, eu fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios. Ele está magnificando o seu ofício. Ele diz, foi para este grande, glorioso e poderoso Evangelho libertador que eu fui nomeado pregador e apóstolo.
e mestre dos gentios, e aí ele adiciona no versículo 12, por cuja causa sofro também estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. E eu vou usar as minhas notas porque eu tenho coisas maravilhosas para compartilhar com vocês hoje, mas notem que ele diz: eu fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas. Paulo conseguia manter tudo bem claro em sua cabeça. E você tem que ter isso claro também. Quando ele sofreu um ataque, pessoas começaram a falar coisas horríveis que não eram verdade, e lá estava ele preso, acusado de ser um incendiário. Número 1, ele sabia a verdade. Ele não era incendiário e não tinha cometido crime algum. Você precisa saber a verdade a seu respeito e estar confiante e livre em sua consciência. Paulo estava livre, ele sabia quem ele era. Ele disse: ei, eu não cometi crime algum. Deste grande e glorioso evangelho eu fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa? É por causa do chamado em minha vida. Foi por causa do evangelho que este ataque foi disparado. Paulo conseguia manter isto bem claro. Não era algo pessoal contra ele, era por causa do chamado. Tratava-se da mensagem, o diabo estava atrás da mensagem e ele estava atrás do homem que carregava a mensagem. Nós carregamos luz e Satanás odeia a luz e os que carregam a luz. E Paulo entendeu, não é sobre mim, é sobre o meu chamado, é sobre a mensagem. Deste evangelho eu fui nomeado pregador e apóstolo e mestre dos gentios, e é por isto que eu estou sofrendo estas coisas. E a palavra sofrer aqui é a palavra grega Páscoa, e a palavra Páscoa é uma palavra grega muito importante que carrega principalmente a ideia de um sofrimento emocional que é muito forte em relação aos sentimentos. Sofrimento emocional. Que tipo de sofrimento emocional Paulo estava enfrentando enquanto estava na prisão? Ele sabia que o mundo inteiro estava falando dele, e o mundo inteiro naquela época era o mundo do Império Romano. O mundo inteiro do Império Romano ouviu sobre aquele criminoso notório que havia sido preso, que era um dos principais líderes, que planejou o plano para incendiar toda a Roma. Paulo estava na prisão e emocionalmente ele sabia: tem um monte de notícia ruim aí fora sobre mim que não é verdade, e não apenas isto. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz que quando foi ao seu primeiro julgamento, quando ele foi preso, todos os seus amigos o abandonaram. Eles fugiram dele, eles o deixaram na mão no pior momento possível, e agora ele estava na cadeia. E Paulo diz: sabe, eu passei por muito trauma emocional no meio destes eventos. Mas ele diz: mas eu não me envergonho. E a palavra envergonhar vem da palavra grega que significa estar em desgraça. Ele diz: eu não estou em desgraça. Significa ser envergonhado, estar em constrangimento. É a mesma palavra para enrubescido. A sua face fica completamente vermelha. De vergonha, ele diz: eu não me envergonho, eu não me constranjo, porque eu sei em quem eu tenho crido. As palavras eu sei vêm da palavra grega eido, que descreve um conhecimento adquirido por uma experiência pessoal ou uma observação pessoal. E era o mesmo que dizer: sabe, eu já tive muitas experiências com Deus, e baseado na minha experiência com Ele, nas coisas que já observei sobre a obra dele na minha vida no passado, tem algumas coisas que eu sei, e eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou convencido que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Circule essa palavra convencido na sua Bíblia. Ela vem de uma forma da palavra grega peitho, que é muito, muito importante. A palavra peitho descreve alguém que está convencido, ou até melhor, alguém que foi persuadido a acreditar, alguém que foi influenciado para sair de uma opinião para outra opinião. E como resultado, agora ele tem uma absoluta confiança, ele está convencido até o núcleo do seu ser, ele agora tem uma certeza sólida e absoluta, mas a palavra peitho nos diz que ele não começou com essa certeza tão sólida. Ele teve que falar com si mesmo para consegui-la. É isso que a palavra peitho significa. Bem, ali está Paulo na prisão. Deixa eu te perguntar, quem vai encorajar Paulo? Ele estava lá sozinho?
Essa palavra peitho, traduzida como convencido, significa falar com si mesmo ou persuadir a si mesmo. Sentado naquela prisão, Paulo sofrendo emocionalmente, ficando traumatizado por todos os eventos, por tudo de ruim que se falava dele, Paulo sabia que era hora de ele parar de ouvir os seus próprios pensamentos. E era hora de ele começar a falar para si mesmo. Há um momento em que você tem que falar com a sua mente para ela ficar em silêncio e dizer à sua mente o que ela vai pensar e no que ela vai crer. E Paulo começa a tirar a si mesmo daquele lugar de ansiedade e partir para um lugar de fé. Ele tirou a si mesmo de um lugar para o outro, ele persuadiu a si mesmo, deixando de sentir qualquer tipo de medo e partindo para um lugar de fé, até que finalmente ele convenceu a si mesmo, ele tinha uma certeza sólida e absoluta de que Deus o capacitaria para passar por aquilo. Fale para si mesmo. Se você está num lugar em que não tem ninguém para te encorajar, eu já te disse, você tem uma memória, é com ela que você agita as brasas, você desperta suas memórias, agita sua fé e você tem uma boca. E ao invés de dar ouvidos a todas as especulações duvidosas, você precisa começar a usar a sua boca para falar consigo mesmo. De um lugar ruim para um lugar bom, e se você deixar os seus ouvidos ouvirem a sua boca falando palavras de fé, você começará a acreditar. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Se você não tem ninguém para falar fé para você, deixe que a sua boca fale fé para você. Paulo se colocou num lugar de fé falando consigo mesmo. Uau! E ele disse, eu estou convencido de que ele é poderoso. Poderoso vem do grego dunatos. Descreve habilidade, capacidade, alguém que é competente para qualquer tarefa, uma força que faz com que alguém seja capaz, que torna alguém competente. Ele diz, Deus é absolutamente capaz de trabalhar e operar em minha situação. Mesmo que naturalmente ele se perguntasse se tudo acabaria bem, ele falou consigo mesmo, peitho, até chegar nesse lugar de fé. Pois eu sei em quem tenho crido e estou convencido. É uma certeza sólida e absoluta, peitho, eu falei comigo até chegar nesse lugar de confiança e eu estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. A palavra guardar é uma palavra grega que significa salvar, proteger, preservar ou cuidar. Poderíamos traduzir, ele é poderoso para salvar, proteger, preservar, cuidar. Mas esta palavra guardar especificamente é uma palavra grega que descreve uma guarda militar que demonstra uma vigilância ininterrupta para guardar um território que lhe foi atribuído. Era a mesma palavra usada para descrever a vigilância ininterrupta de pastores, cuidando e guardando seus rebanhos, pelos quais eram responsáveis, e ao usar esta palavra guardar, o apóstolo Paulo diz, ei, eu sou o território dele. Eu pertenço a ele. Eu chamo ele de Senhor da minha vida. Eu fui atribuído a ele. E ele vai agora me guardar como a grande guarda militar que ele é. Deus vai usar vigilância ininterrupta para cuidar de mim e me manter. Eu sou sua ovelha, ele é o meu pastor. E assim como um pastor que demonstra vigilância ininterrupta para cuidar do seu rebanho, ele está cuidando e olhando por mim. Entende? Paulo falou consigo mesmo até chegar numa boa posição de fé. Ele diz, ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele, até aquele dia. A palavra confiado vem do grego paratheke, que é uma palavra maravilhosa. Para significa juntamente com, tipo andar junto ao lado de algo. Thek significa colocar ou pôr, e quando juntamos as duas palavras, há traduções que dizem confiado, outras dizem depósito, mas significa confiar, depositar, comprometer-se ao controle ou ao cuidado de alguém para cuidar e guardar. E toda vez que eu vejo essa palavra paratheke, eu volto na minha mente para quando eu era criança. O meu pai era pago nas quintas à noite. E nesse dia fazíamos duas coisas sempre. Compras no mercado. E então papai ia para o banco. E naquela época não havia caixas eletrônicos, então você tinha que sair do carro e ir para o banco onde havia uma caixa de depósito. Lembram desse tempo? Se você não lembra, eu te digo, já houve um tempo em que as pessoas faziam assim.
Havia como uma manivela, algo para abrir o depósito. Era uma caixa de depósito ou um repositório. E uma vez que você punha o dinheiro dentro e fechava, não dava para voltar atrás. Ninguém mais poderia tirar. Você não conseguia tirar. Você não conseguia. Uma vez que você colocava dentro e fechava a porta, você estava depositando aquilo no banco. Aquilo não estava mais disponível, não estava mais ao seu alcance, você não podia tirar. E Paulo diz: ei, eu me comprometi nele até aquele dia, eu ando agora juntamente com Cristo. Fé que eu ponho a minha vida dentro dele, eu estou nele, ninguém mais pode tirá-la. Eu mesmo não consigo me tirar dele, eu estou nele, eu estou trancado nele. Não há lugar mais seguro do que este. Uau! Paulo se fez entrar neste lugar de fé, uma certeza sólida. Você também pode fazer isso, não importa onde esteja. Seja com amigos por perto ou ninguém por perto, você tem sua boca. E você pode, convencer a si mesmo, persuadir a si mesmo a entrar num lugar de fé. Foi o que Paulo fez, ele estava numa prisão sozinho. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo diz: e para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. E claro, na minha tradição, na igreja onde eu cresci e aprendi, me diziam que Paulo tinha um problema com arrogância e orgulho. E então Deus liberou um demônio para mantê-lo humilde. Mas ei, o diabo nunca vai manter ninguém humilde. O diabo é o autor do orgulho. Se um demônio fosse enviado para ele, o demônio teria feito ficar pior. E também me ensinaram que o espinho na carne era algum tipo de doença como epilepsia. Na minha igreja em particular nos diziam que Paulo tinha olhos lacrimejantes. Eu li em um documento dizendo que ele era corcunda e que tinha pés tortos. Bem, você não encontra nada disso na Bíblia, é apenas tradição religiosa, dizeres de homens. Então o que era o espinho na carne? Bem, veja esse versículo, eu quero que você veja o que dispara um ataque. Primeiro ele diz: e para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações. Exaltar acima da medida as pessoas tomam como se fosse orgulho. Mas não significa isso, não. Não significa isto. Vem da palavra grega huperaio, que é composta da palavra huper e da palavra raio. Huper significa em cima, acima e além. Retrata algo que está além da medida e transmite a ideia de algo que é maior, superior, melhor, mais elevado, de primeira classe, primordial, inigualável e insuperável. Descreve algo que é o melhor da linha, de primeira classe, incomparável e inigualável, que não tem rivais entre qualquer pessoa ou coisa. Essa é a palavra hupo, a primeira parte da frase exaltar-se acima de medida. A segunda parte é a palavra raio, que significa levantar, elevar, ser exaltado. E quando ela vem junto, as duas palavras juntas, huporaio, retrata uma pessoa que foi supremamente exaltada, alguém que foi magnificado, aumentado e elevado a um lugar de grande influência. E aqui Paulo está descrevendo o impacto do seu ministério. O seu ministério foi a lugares que ninguém mais havia ido. Ele pregou para reis e governadores. Ele teve impacto como ninguém mais. E aqui Paulo está reconhecendo o impacto do seu ministério. Ele fala pela abundância das revelações. A palavra abundância é huperbalo, que é maravilhosa. Composta de duas palavras, huper e balo. A palavra balo significa atirar ou lançar. E quando vem junta com a palavra huper, forma huperbalo, que descreve algo, ouça isto, que é fenomenal, algo que é extraordinário, sem paralelo, sem comparação. É a palavra exata usada para descrever um arqueiro que mirou exatamente no centro do alvo, mas quando soltou a flecha, ele não só atira a flecha, mas fica observando o caminho que a flecha segue para acertar o alvo. Era equivalente a dizer: eu recebi revelações superiores além do que qualquer outra pessoa jamais ouviu ou viu. Ele está descrevendo a qualidade das suas revelações. Ele está dizendo: e para que o meu impacto não se tornasse grande demais,
Por causa dessas revelações magníficas e extraordinárias que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Ora, pelo fato de ele dizer foi-me dado, as pessoas religiosamente presumem que foi Deus que deu, mas ele não diz isso. Ele claramente diz, era um mensageiro de Satanás. E de fato, quando ele diz foi-me dado, uma tradução melhor seria me foi atribuído. Atribuído a mim. Um espinho na carne. Ora, o espinho não era um problema nos olhos, ou epilepsia, ou pés tortos, ou uma corcunda. O que era o espinho? Ora, a palavra espinho no grego descreve um instrumento ou ferramenta pontiagudo perigosamente afiado usado para descrever a estaca na qual a cabeça de um inimigo era presa depois que ele era decapitado. Paulo estava dizendo, ei, meu ministério se tornou tão aprimorado, tão ampliado, tão magnificado, essas revelações são tão fenomenais que me foi atribuído um espinho na carne, um demônio para que enfie a minha cabeça numa estaca. E aí ele diz um mensageiro de Satanás. Mensageiro vem do grego angelos. É a palavra para anjo ou para alguém que é enviado numa missão especial. Podia ser um mensageiro enviado para realizar uma tarefa específica. E ele o chama especificamente de mensageiro de Satanás. Satanás vem do grego satanos, que descreve alguém que conspira contra. Porque a palavra Satanás ser usada aqui significa que Satanás estava desenvolvendo conspirações para derrubar Paulo. Nada era por acaso aqui, ele estava trabalhando em planos, em estratégias para colocar a cabeça de Paulo numa estaca. E ele adiciona um mensageiro de Satanás, me esbofetear. Esbofetear vem do grego kolafizo, mas a forma original da palavra kolafizo descreve os punhos, Mas quando se torna kolafizo como usada nesse versículo, refere-se a esmurrar com os punhos, e o tempo verbal descreve espancamentos ininterruptos, contínuos e repetitivos, espancando, espancando, espancando e espancando. Ele diz, o mensageiro de Satanás foi enviado, atribuído a mim, formando todo tipo de conspirações para regularmente me bater e me distrair, para que eu não seja exaltado acima da medida. Quando você junta tudo isto, como esse versículo deveria ser traduzido? Bem, vamos para VIR. Você diz o que é VIR? Versão interpretativa de Renner, e eu estou mesmo trabalhando nisso agora. É uma tradução conceitual do grego do Novo Testamento. E aqui temos a VIR de 2 Coríntios 12, verso 7, porque isso vai jogar a religião por terra. Ouçam a tradução real deste versículo. Prontos? Por causa das revelações fenomenais que eu recebi, e devido às incontáveis revelações que Deus me confiou, e para atrapalhar o progresso altamente visível que eu estou fazendo, um mensageiro especial foi enviado de Satanás para me assediar com constantes distrações e dores de cabeça. Não há dúvida sobre isso. Satanás quer a minha cabeça numa estaca. Satanás está constantemente tentando me esbofetear e me distrair na tentativa de me impedir de alcançar um nível mais alto de visibilidade e reconhecimento e de me desviar da pregação das minhas revelações. É uma visão totalmente diferente deste versículo, mas é o que ele diz. Eu vou ler de novo para você. Por causa das revelações fenomenais que recebi, devido às incontáveis e vastas revelações que Deus me confiou, e para atrapalhar o progresso altamente visível que eu estou fazendo, é o que ele quer dizer com ser exaltado acima da medida. Um mensageiro especial foi enviado de Satanás para me assediar, com constantes distrações e dores de cabeça. Não há dúvida sobre isso, Satanás quer a minha cabeça numa estaca. É o que a palavra espinho significa. Satanás está constantemente tentando me esbofetear e me distrair na tentativa de me impedir de alcançar um nível mais alto de visibilidade e reconhecimento e de me desviar da pregação das minhas revelações. Isso é impressionante quando você considera o que a versão King James diz. 2 Coríntios 12, 7, para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida, para que eu não me exaltasse acima da medida, literalmente significa para me impedir de alcançar um nível mais alto de visibilidade e reconhecimento e me desviar da pregação das minhas revelações.
Então Paulo, nesse versículo, diz: quer saber por que o ataque acontece? Eu te digo. Quando você está na iminência de um grande rompimento, quando você está realmente progredindo, o diabo não vai ficar apenas sentado do seu lado olhando para o nada, vendo você alcançar lugares maravilhosos. Ele, como a palavra Satanás diz, Satanos, vai começar a desenvolver conspirações para te atrasar e te tirar do jogo. E quando você se tornar extremamente ameaçador para o reino das trevas, ele vai fazer tudo o que puder para pôr a sua cabeça numa estaca. Ora, por que isso é tão importante? E por que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, por que ele é tão claro neste entendimento? Ele estava sofrendo por causa do chamado? Ele estava escrevendo para Timóteo e Timóteo estava sofrendo? Ele dizia: Timóteo, 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 Timóteo. Não personalize isso, não se trata de você. Ele disse: deste evangelho eu fui nomeado pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Por cuja causa? É por causa disto, por causa do meu chamado, por causa do evangelho que me foi confiado, por causa dessas revelações que eu prego, por cuja causa sofro também estas coisas. Uau! Mas não me envergonho. Não me envergonho. Ele sabia quem ele era e sabia quem não era. Você sabe, você precisa saber quem é. Quando você entra no ministério, na vida pública, fala-se muito sobre você, pessoas que nunca te conheceram, que não sabem nada sobre você, mas ouvem algo sobre você e saem repetindo como se fosse um fato e não têm nem ideia do que estão falando. Por isso é importante você saber quem você é, você precisa saber quem você é. E Paulo disse: eu não me envergonho. Ele teve tempo para pensar sobre quem era na prisão. Ele disse: pois eu sei, do grego oida. Eu tive experiências com Deus, eu já fiz muitas observações de como Deus opera em minha vida e eu estou convencido, isso vem da palavra grega peitho. Em vez de dar lugar a espírito de medo, eu já me convenci, eu já persuadi a mim mesmo para estar numa posição sólida como rocha, numa certeza sólida e absoluta, crendo que Ele é poderoso para guardar. Ele tem uma vigilância ininterrupta como um guarda que me vigia o tempo todo porque eu sou propriedade dele. Eu sou uma ovelha e ele tem a vigilância ininterrupta de um pastor e ele está olhando por mim e ele vai guardar o que eu tenho confiado nele para Theki. Eu ando juntamente ao lado dele, Eu estou ao lado dele, Theki. Eu confiei, eu entreguei, eu depositei a mim mesmo dentro dele. Eu mesmo não consigo mais sair dele, eu estou nele, eu estou seguro nele. Uau! Mas aí quando você chega, em 2 Timóteo 1, verso 14, ele continua dizendo a Timóteo: guarda essa coisa boa que foi confiada a você. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí descobrimos que à medida que andamos juntamente com Cristo ao lado dele e nos colocamos dentro dele, Cristo depositou algumas coisas em nós. Ele também fez um depósito. É o que ele diz no verso 14. Guarda o bom depósito que Deus colocou em você. O seu sonho, a sua visão, o Espírito Santo em você, ele chama isso de uma coisa boa. É uma coisa boa, é tão boa que o diabo está atrás disso. Esta coisa boa, este bom depósito que foi confiado a você. Essa palavra confiado também é a palavra que vimos no versículo anterior. Para Theki. Deus veio ao nosso lado juntamente conosco e Ele pôs algo em nós, Ele depositou algo em nós. E o versículo diz que devemos guardar pelo Espírito Santo que habita em nós. E quer saber, essa palavra guardar é a mesma palavra guardar, que é usada maravilhosamente no versículo 12, onde Paulo diz: ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele. A mesma palavra é usada aqui, o que significa que guardar, a palavra grega tareo, a vigilância ininterrupta de um soldado que anda sobre uma propriedade cuja guarda foi atribuída a ele, ou ainda, a vigilância ininterrupta de um pastor que foi designado para vigiar uma ovelha, um rebanho de ovelhas. Paulo diz então, da mesma forma que Deus cuida de você porque você é propriedade dele, da mesma forma que Cristo está cuidando de você como um pastor porque você é a ovelha dele, você, da exata mesma forma, deve ter uma vigilância ininterrupta ao guardar o que Deus confiou em você. Esta é a sua tarefa
é sua propriedade. Você se agarra a isso, você guarda isso e não deixa ninguém tirar de você. Como um pastor cuidando de uma ovelha, você cuida desta coisa preciosa, esta coisa boa que foi colocada em você pelo Espírito Santo, que habita em nós. Oh, é muito poderoso. O Espírito Santo habita em nós. Significa que não estamos fazendo isso sozinhos. Estamos fazendo isso com a ajuda do Espírito Santo. Mas ei, eu quero citar para você 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque você pode dizer, a tarefa é grande demais. Eu estou sob pressão, e sob pressão a sua tendência é deixar passar, é liberar, não deixe passar, não libere. Você pode vencer a batalha, você pode, porque 1 João 5, 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, e ele diz, a nossa fé. Ele começa dizendo, todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Então está falando de você? Está falando de mim? Eu sou nascido de Deus? Se você invocou Jesus como Senhor da sua vida, você nasceu de Deus? Bem, então o que esse verso fala sobre você? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A palavra mundo vem do grego cosmos, que descreve o mundo, a sociedade, tudo ao seu redor. De fato, é uma palavra boa para meditarmos agora. Nós vencemos a sociedade, vencemos tudo o que nos cerca. Pois esta é a vitória que vence o mundo. É realmente interessante quando você lê no texto grego a palavra vencer. A palavra vence, a palavra vitória e a palavra vence de novo. Todas as 3 vezes no grego a palavra é a mesma, nike. Ele diz nike, nike, nike. 3 vezes no mesmo versículo. Isso é muito, muito incomum. A não ser que você realmente queira pontuar algo. E essa palavra traduzida como vitória e como vence, a palavra grega nike, significa conquistar. Vencer é a palavra usada para retratar os atletas que alcançavam a maestria numa competição e reinavam supremos como campeões. Campeões definitivos e a posição superior de um vencedor. E de acordo com esse versículo, todo o que é nascido de Deus vence nike o mundo. E esta é a nike, a vitória, que vence nike o mundo, a nossa fé. É como se Deus estivesse jogando a vitória em nossa direção. Mas a única forma de manter esta vitória, ele diz que é pela fé. E isso nos leva de volta para 2 Timóteo 1, verso 12, onde Paulo diz: porque eu sei em quem tenho crido. E estou convencido, é a palavra grega peitho, eu amo isso. Alguém que é convencido, que é persuadido a sair de uma opinião para outra opinião. Alguém que desenvolveu confiança absoluta. Alguém que alcançou uma confiança absoluta e sólida para desistir das suas emoções e abrir mão de tudo que está ouvindo as pessoas falarem dele. Que se afasta de especulações que poderiam criar, que poderiam gerar nele um espírito de medo. Paulo decidiu parar de ouvir o que a sua cabeça estava dizendo e começou a falar consigo mesmo. E ele conduz a si mesmo, peitho, a uma certeza sólida e absoluta, a um lugar de fé, e não obstante ele estar na prisão, sendo devastado pelo mundo ao seu redor por algo que ele nem fez, ele permaneceu em fé e permaneceu em vitória. E aí ele escreve essa carta para Timóteo, que está livre, que está preocupado porque pode sofrer. Ele ainda não está sofrendo. Preocupado porque pode sofrer, mas Timóteo escreveu uma carta para Paulo que está na prisão. E o prisioneiro está tendo mais vitória do que Timóteo. Porque ele não está sendo controlado por espírito de medo. Timóteo está. E mesmo na prisão ele está em melhor forma do que Timóteo, que está livre. Porque Paulo escolheu permanecer num lugar de fé e não dar espaço a um espírito de medo. E, meu amigo, se você está com um espírito de medo, eu repreendo em nome de Jesus. É um espírito. Você tem que se impor sobre ele. Assim como ele veio, vai te deixar, eu repreendo esse espírito em nome de Jesus e eu te encarrego
de começar a usar a sua boca para falar palavras de fé e se colocar em uma posição em que você está convencido, sólido como uma rocha até o seu núcleo, de que Ele é capaz de guardar o que quer que você tenha entregue em suas mãos? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.